A gente acordava às 5 horas da manhã. E tinha que acordar cedo, era cedo. As pessoas queriam ver a notícia já de manhã cedo, né? Eu pegava o correio 4h30 da manhã, ia para casa, dava uma lida nas notícias. Depois disso aí, saía para a rua para vender. A gente ia para uma banca, né? A banca, a gente pegava o jornal Correio Brasiliense e saía pela rua. Aquele monte de jornais, tudo amarrado, né, para os motoristas saber onde é que entregar, né, que banca, né, digamos, tem a banca da 108 Sul, esse tanto de jornais que eles recebem por dia. Aí deixavam, já ia deixar lá. Chegando lá, é que, por exemplo, o dono da banca, às 6 horas da manhã já estava aberto, ou antes, e iam fazer a distribuição para esses garotos. Eram uns garotos entre 14 e 15 anos, era tudo menino. De 6 da manhã até as 7, 7h30, era entregar nas casas que já era cliente fixo. De 7h30 até as 10 horas da manhã era rua, era semáforo e tal. Inicialmente andava ali nas ruas do setor P-Norte na Ceilândia, com aquele famoso grito, né? Olha aí o correio! Olha aí o correio! Olha aí o correio! Então isso era tradicional, era, digamos, a música matinal dos moradores do Distrito Federal aos sábados e domingo, porque a molecada de periferia saía lá vendendo seus jornais. E aí vendia ali no P-Norte, depois passei a vender no Tagua Center, que era uma espécie de ponto de ligação de ônibus da periferia para o centro, e também vendia no hospital de base, na torre de TV e nas quadras residenciais aqui próximas ao hospital de base. Eu lembro que eu vinha para o plano, eu tinha uma mochila de militar, aquelas de mochila de militar. Aí eu enchia a mochila de militar de jornal e levava mais 2 pacoteiras aqui na mão. Se brincar, o peso dos jornais dava quase o meu peso. Eu pesava uns 50 quilos naquela época e tudo, mas era quase o meu peso que a gente carregava vendendo jornal. Eu era contratado de uma banca local, eles entregavam, aí era o tempo que você lia, aí você falava o que aconteceu de corriqueiro na Ceilândia. Aí é o que você falava na rua. Infelizmente, naquela época, muita notícia ruim, ó, morre não sei o que, assassinado, papapá, olha aí o correio. Aí a galera já ficava, ou se não, o time de Ceilândia Esporte Clube se classifica no Campeonato Candango. Aí você falava, time do Ceilândia e tal, porque você tinha que mapear a área. Tinha área que a galera se ligava mais na política, tinha área que a galera se ligava mais no que era a febre, né? Que era o tal do classificado. Então, hoje no classificado, aí você falava a parada que estava ocorrendo no classificado que chamava atenção para você vender mais. Você oferecia ali e tal, e eu sempre trabalhava com meu irmão. Eu oferecia o jornal na hora que alguém comprasse o jornal, eu apontava pro meu irmão, ele já sabia que tinha que cobrar. Então meu irmão passava cobrando. Um entregando e outro cobrando, aí a gente conseguia vender bastante. Poxa, ali num domingo de manhã ali, a gente vendia na base de 100, mais de 100 jornais. Só no domingo de manhã cedo ali, né? Eu vendia muito? Nossa! Eu vendia uma média de 60, 65 jornais na 26, mas quando meu irmão dobrava, era 130, 140 jornais. Por rua, a gente vendia uns 10 jornais por rua. Então, aí depende de quantas ruas a gente andava, né? A média era mais ou menos isso, né? E eu andava bastante, porque eu já era um atleta, eu gostava de futebol. Naquela época não tinha internet, né? Não existia internet, não tinha hoje a informação que está aqui. Onde eu estiver, eu tô ali com o meu celular, eu quero ver alguma coisa. Aí eu já vou lá, já olho o que tá falando. Às vezes a minha filha tá no trabalho dela. Mãe, a senhora já viu o Correio Brasiliense hoje? Tem isso assim, que tá no Correio Brasiliense. A senhora já viu? Não, lê aí, tá em tal local, assim. Você abre aqui, você já tem toda a informação. Não. Naquela época a pessoa tinha que ler o jornal mesmo. Então chegava o impresso na mão dele. Então era a notícia que chegava quentinha para eles, era daquela maneira. Então as pessoas atendiam sim, a gente vendia muito jornal. Inclusive tem algumas histórias muito curiosas, né, desse período. O João Batista de Oliveira Figueiredo, ele tinha ido aos Estados Unidos, se eu não estou equivocado, a Cleveland, nos Estados Unidos, para fazer uma cirurgia cardíaca, o último presidente militar. E aí na volta,
Ele ia passar pelo eixão, pelo eixo rodoviário sul, do aeroporto até o Palácio do Planalto, e depois o Palácio da Alvorada. Aí marcaram lá para a multidão, para o povo, né? Não era para o povo ir receber o presidente Figueiredo. E onde tinha gente, tinha vendedor de jornal, a gente estava lá. E me lembro até hoje, assim, os organizadores do evento entregaram uma camisa branca com um coração vermelho bem grande, escrito assim: receba o João de coração. Como já havia, a gente vendia jornal e lia o jornal, e havia críticas mil já naquele processo de abertura política e de redemocracia, críticas mil ao regime militar, e a gente tinha consciência de vender o jornal e vender o que é a matéria do jornal. E aí a gente ficava gritando lá, né? Receba o João com o pau na mão, receba o João com o pau na mão. Então, naturalmente, a polícia corria atrás da gente, descia o cascudo, a gente corria para o outro lado e continuava com a brincadeira. Então, assim, essas relações, essas histórias minha como vendedor do Correio Brasiliense, com a própria história de Brasília e com a história política de Brasília e do Brasil. Toda vez quando eu vejo na Ceilândia Centro, só me lembro vendendo Correio Brasiliense. Então é por isso que eu comecei a música, fiz questão de falar na música, olha eu correio. E foi muito engraçado, porque quando saiu, que lançamos o videoclipe, que eu mostrava pra galera da minha época, todo mundo, pô, que saudade do correio, que passava na rua, e várias histórias. Aí é o maior barato, assim, pra mim foi reviver, né, esse momento, assim, que eu vou te falar. Antes de cantar rap, assim, duas coisas me orgulhavam muito, assim, que eu fiz. Era o sonho de qualquer garoto de periferia ser office boy, e o sonho de qualquer garoto de periferia vender correio. Era o nosso ganha-pão. Depois de você vender a notícia, eu já fui notícia no Correio Brasiliense, né? E eu fui notícia já do Correio Brasiliense, as pessoas já quando compraram o jornal Correio Brasiliense viram eu na capa, já viram eu na parte do esporte. Eu comentei a Copa do Mundo no Correio Brasiliense, tinha uma crônica lá. Então, poxa, olha só o que essa evolução que eu aprendi, né? Graças a Deus depois a minha história também faz muito, vamos dizer assim, faz parte também da história do Correio Brasiliense. Eu estou aqui no Correio Brasiliense há 51 anos. Na realidade foi meu primeiro emprego, entendeu? Eu entrei aqui na realidade até como estagiária e estou até hoje aqui, sabe? Adoro isso aqui é como se fosse a minha casa. O pessoal fala assim pra mim: Dona Marlene, você já tem 71 anos, você não vai parar de trabalhar, não? Enquanto o Correio me quiser, eu estou aqui, porque eu amo isso aqui.